confunda fios tecnológicos com tufos, né? A nossa live de hoje. Então, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Ana Soares, sou lash designer e instrutora na área da extensão de cílios. O meu objetivo é levar cada vez mais conhecimento para vocês, para que todo mundo que quer entrar para a área da extensão de cílios entre entendendo como que funciona, né? E consiga aí, através da extensão de cílios, faturar 4.000 ou mais por mês. Então vamos lá, né? Vou começar falando um pouquinho como que os tufos chegaram aqui no Brasil e como que também chegaram os fios tecnológicos, tá? Os tufos, eles vieram para o Brasil em 2015, né? Foi quando começaram a trazer os tufos. E para que servem esses tufos? Os tufos, eles foram feitos para que fossem usados na maquiagem. Então, os maquiadores, por muitas vezes, quando vai colocar os cílios postiço, o que acontece? Precisa cortar, né, dependendo do formato do olho da pessoa, às vezes quer colocar os cílios postiços só em pontos específicos. E aí, por isso que foi criado os tufos, para que eles fossem colocados ali por maquiadores na maquiagem, né, utilizado com a cola lá, a colinha de silicone, apenas para uso na maquiagem, sem ser para extensão de cílios, que aí eles iriam conseguir utilizar em pontos específicos. E aí eles foram feitos com essa finalidade, para ser usado na maquiagem, né? E aí muita gente acaba utilizando eles na extensão de cílios, né? E qual a maior diferença deles para os fios tecnológicos? Os tufos, eles têm uma base com um nozinho, né? O fio é extremamente grosseiro, ele é um fio que é todo desconectado, são vários tamanhos ali no tufinho, né? Então é o mais para cima, o mais para baixo. Quando coloca, ele não é para ficar arrumadinho, porque se vocês até forem ver cílios postiço mesmo, inteiro, ele não é todo certinho, igual a gente faz na extensão de cílios, que a gente continua, começa pequeno, vai aumentando e há uma continuação, né? Nos tufos, ele não tem essa continuação, ele é todo desconectado, os tamanhos. E aí, quando foi em 2019, veio os fios tecnológicos para o Brasil. E quando os fios tecnológicos chegaram aqui no Brasil, houve muitas profissionais, né, que já estavam no ramo aí, bem resistente a trabalhar com os fios tecnológicos, né? Quando veio a primeira vez foi o Y, que chegou primeiro. E por que as pessoas ficaram um pouco receosa e bem chata, assim, para trabalhar com esses fios tecnológicos? Porque já tinha muita gente que trabalhava com tufo, vendia tufo como extensão de cílios, e aí as pessoas, as profissionais que trabalhavam com a extensão de cílios, fazendo isolamento tudo certinho, começaram a não acreditar no fio Y, que foi o primeiro que surgiu, né? Então, isso fez com que as pessoas se privassem de ir em busca de conhecer aquele fio, que foi o fio Y que chegou primeiro, né? E aí eu fui uma das profissionais que demorei muito pra realmente pegar aquele fio ali, falar, não, deixa eu ver pra começar a trabalhar mesmo. Eu vim incluir os fios tecnológicos na minha cartela de serviço em 2020. Em 2019 eu não adicionei, eu fiquei apenas pesquisando e observando como que funcionava esses fios. E a diferença dele para os tufos é que os tufos eles são feitos apenas para maquiagem, não pode ser utilizado com a cola da extensão de cílios. Mas por que não pode ser utilizado com a cola de extensão de cílios? Ele tem um nozinho na sua base e esse nó deixa ele muito grosseiro. Ele é bem larguinho mesmo. Por ele ter essa base bem larga, a gente não consegue isolar ali um fio só e colocar ele em um fio só, porque aquele fio ele não vai sustentar. Então, por conta disso, é necessário colocar em vários fios. Por isso que ele foi feito para colar na pele e não nos fios, porque um fio só não vai sustentar o peso. Então, com isso, ele não é para ser utilizado na extensão de cílios, apenas na maquiagem. E os fios tecnológicos, ele não tem um nozinho na sua base. Eles são trançados, né, e prensados. Tanto que se vocês forem ver os fiozinhos, vocês vão conseguir ver como se fosse uma base de um fém. A gente tem várias formas de montar uma base de fém que são de volume russo, né? Tem um empilhamento, tem um que é tipo uma florzinha e tem essa que é com uma basezinha reta. Os fios tecnológicos, ele tem uma basezinha reta
mas é uma base que os fios são de espessura 0,05 e 0,07, né? São fios que a gente utiliza para trabalhar técnicas de volume russo. Então, com isso, eles não ficam com uma base muito larga. E aí eles podem sim, e eles devem, foram feitos para que a gente utilizasse na extensão de cílios. Mas muitas clientes, quando vocês forem apresentar a técnica, vai ter cliente perguntando se é tufo. Da mesma forma que no volume russo, tem cliente que pergunta se o volume russo é feito com tufo. E aí você precisa educar a sua cliente. Então, de início, já é necessário fazer a educação da sua cliente. Ela veio a primeira vez fazer procedimento com você, ela pergunta se é tufo, você já tem que conversar com ela, educá-la, explicar como funciona. E explicar para ela que não é um tufo, os fios tecnológicos não são tufos. Por exemplo, o fio Y, você vai explicar para ela que é um fio em formato de Y, e ele tem 4 fiozinhos de espessura 0,07, eles são trançados e prensados. Então, se vocês pegarem e puxar com 2 pinças, um fiozinho para cada lado, eles vão se soltar facilmente. É tanto que algumas marcas, quando eles não são bem prensados, não são bem juntinhos, o que acontece muito é que quando a gente vai puxar do chicote, eles desmancham facilmente, né? Então, isso acontece por quê? Desmancha fácil por quê? Porque eles não foram prensados tão bem, não estão bem juntinhos uns dos outros, e também eles não têm colas na sua base e não tem um nó como o tufinho, né? E aí tem muita gente que tem dúvidas sobre os pré-mades, né? Os pré-mades, eles só têm uma quantidade de cola na sua base, mas eles não são considerados tufos, né? A gente tem aí os pré-mades para utilizar na extensão de cílios, mas eu não tenho esse gosto por trabalhar com pré-made. Mas entre trabalhar com pré-made e fazer cristalização, eu prefiro trabalhar com a cristalização. A Kali falou, a Decimese acontece isso às vezes. Isso, a Decimese é uma das marcas que mais desmancha. Ela desmancha facilmente, porque os fiozinhos, até o acabamento deles não são muito bons em alguns fios. Geralmente os fios na parte superior, eles são mais frisadinhos, ou, por exemplo, o 5D, ele não é tão bonitinho, né? Ele é bem mal acabado mesmo na hora de fazer, que ele é cruzadinho, né? Trançado, e cada fiozinho vai para um lugar. E aí, quando eles trançam, os fiozinhos ficam tudo bagunçado. Eu não tenho muita preferência por trabalhar com os fios da Decimese. Eu prefiro outras marcas. Eu até separei aqui para mostrar para vocês o fio 5D de 2 marcas para vocês verem. Mas eu tenho até da Decimese fácil aqui, eu mostro para vocês. Eu vou soltar eles desmancham facinho, porque eles não têm cola na sua base. Então, sempre que vocês forem explicar para a cliente de vocês sobre a técnica que você vai utilizar, já fala para ela, olha, não é tufo, porque muita gente acha que é tufo, mas não é tufo. Os fios todos, eles são trançados, esses fios tecnológicos, eles são trançados, né? E aí, como eu falei para vocês, eles vieram em 2019, então eles são recentes, né? São fios bem recentes aí no mercado. Cada vez mais eles estão se aprimorando, tem fios novos. Chegou aqui já para mim testar o 6D, o 8D chegou ontem, mas eu já vi que as bases, eu peguei de marcas diferentes para testar, já vi que as bases são bem grossas, então eu já tirei também. Por quê? Além da gente entender que eles não tem nó na sua base e não tem a cola, precisa tomar muito cuidado, porque se o fio tiver a base muito larga, o que vai acontecer? Vai sobrepor peso no fio natural da cliente. Então também não dá para trabalhar com fio que a base é muito larga, por isso é bom testar os fios antes de vocês comprarem uma grande quantidade para começar a atender. A Aline falou, acabei de conhecer pelo YouTube, já tô curtindo o conteúdo. Ai, que bom, Aline, seja bem-vinda. A Aline falou, é ruim demais o 6D, o 8D já é bem grossinho. O 8D é bem grossinho, veio de 2 marcas pra mim, agora, chegou ontem. Uma marca é um pouco menos grossinha, o fio é 0,05, né? Se a gente for partir para um princípio que no volume russo a gente dá preferência para trabalhar a partir de 7 fios para mais, com 0,05, nos fios tecnológicos não deve ser diferente. Para não ter aí essa coisa
as pessoas confundir até com tufo, porque muita gente, se ficar um trabalho grosseiro, elas vão confundir com tufo. E aí, se você tá iniciando na área da extensão de cílios, você já precisa também ficar ciente na hora de comprar, porque por muitas vezes pode acontecer de você ir em algum estabelecimento, alguma loja comprar, e aí a pessoa pode te oferecer o tufo como se ele fosse bom para você trabalhar a extensão de cílios. E tufo vocês não podem trabalhar na extensão de cílios. Tufo, ele foi feito para na maquiagem ser colado na pele, aqui na pálpebra mesmo. A Aline falou, me falaram da Decimesse, mas sempre vejo falando que desmancha fácil. Ele desmancha muito fácil. Nani falou, 0,05 é melhor. 0,05 eu tenho preferência. Tirando o Y, que eu não gosto do 0,05, eu prefiro o 0,07. A partir de 6D, eu tô tendo preferência pelo 0,05 na hora de comprar, por conta da espessura do fio mesmo, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu só preparar aqui, como que eles desmancham facinho, tá? Porque eles não tem cola na base. Ó, eu deixei aqui, são fios 5D. Tá dando pra ver normalzinho, né? Ó, os fios tecnológicos, eles não têm nó na sua base e não tem cola. Os tufos, eles têm dois tipos. São fios que tem nozinho na base e uns que são com cola, tá? E é cola bastante em excesso. Eles não têm cola na base, os fios tecnológicos. Então, ó, se eu puxo, eles desmancham facinho, porque eles não têm nada que cola eles, né? Eles só são trançadinhos e prensados. Então, eles desmancham facinho, facinho, ó. Os fiozinhos, ó, vou até aproximar aqui um de vocês, pra vocês verem, ó, não tem nada de cola na base. Nada, 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 nada. Eles são todos soltinhos. Então, até por isso que quando a gente vai trabalhar na cliente, às vezes pode ser que pegue um fio ali e ele desmanche, é justamente por conta deles serem só prensados mesmo. Eu vou pegar um aqui da Decimesse pra vocês verem a qualidade do fio, né? Ó, esse aqui é um tamanho 10. Esse aqui, ó, se vocês verem, eles são bem separadinhos, os fiozinhos. A tramatura dele embaixo é bem bonita, não é nada grosso, não é mal acabada. E quando eu puxo do chicote, ele vem normal. Esse aqui, ó, eu vou puxar pra vocês verem. Primeiro que se eu puxo pela primeira haste, às vezes ele vem todo torto. Ó, esse ele tá bem aberto. Bem abertinho mesmo. Eles não têm uma qualidade tão boa. Tem o 12 aqui, que eu tava até... Peguei ele agora há pouco, vou mostrar pra vocês também. Tamanho 12. E às vezes, por ter essa diferença na qualidade do fio, o acabamento no procedimento também fica diferente. Ó, eles estão todos juntinhos, os do meio, ó, os 3 do meio estão juntos. Esse que eu tô pegando agora aqui, ó, esse é da Decimesse. Eu não prefiro muito ele, a não ser que a cliente tenha bastante fio. Aí até que dá pra utilizar, mas se a cliente não tiver muito fio, não dá não. Porque dá pra ver que o fio é mal acabado. Ó, tá vendo? Eles não têm um acabamento bonito, não tem uma qualidade boa. A Aline falou, eu já tinha até posto no carrinho de compras o da Decimesse, mas acho que vou mudar de ideia. Eu não tenho muita preferência por nenhuma, assim, da Decimesse. Tirando o volume brasileiro, às vezes eles vêm bom. Esse aqui, ele já é bem separadinhos os fios, bem bonito. E vocês precisam entender que não é um tufo, né? Se eu pego com as duas pinças aqui e puxo, ele desmancha facinho e não tem cola na sua base, tá? O tufo, ele não iria desmanchar assim, porque primeiro que eles tem dois tipos de tufo. Um com cola na sua base, e aí o que tem cola, né, vai ficar excesso de cola na pontinha dos fios. E o que tem o nozinho também não dá pra puxar assim. O primeiro de cima, Pri, era o da Beauty. Eu não peguei ele pra... Deixa eu ver se meu negócio não vai cair aqui.
Eu não peguei ele, eu abri só ele, né? Mas eu não peguei mais. Mas ele é bem parecido com o da Maria. O do meio é o da Maria e o último que eu mostrei é o da Decimés. Eu comprei o 6D da Decimés, ainda vou testar. Se for 0,07, ele é bem grossinho, Pri, a base dele. Se a espessura for 0,07. Mas é sempre bom vocês se atentarem para que quando vocês façam o procedimento, a cliente ela não fique achando, né, por conta do acabamento do fio, da base ser muito larga, ela não fique achando que aquilo ali é um tufo. Porque por muitas vezes, se elas forem também em outras profissionais, se a base do fio ele não tiver boa, às vezes a outra profissional vai pegar e falar, olha, a profissional que fez os seus cílios, ela usou tufo, né? Então precisa tomar bastante cuidado em relação a isso, na qualidade do fio também que vocês pegam, para que as pessoas não confundam os fios tecnológicos com tufos, tá? Porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida. Várias clientes novas aparecem aqui e elas perguntam, você trabalha com tufinho ou é fio a fio? Elas não sabem a diferença. Porque a técnica que a gente trabalha de isolamento é fio a fio, que a gente coloca um fio por um fio sintético. Se fosse o tufo, não tem essa possibilidade, como eu falei no começo da live. O tufo, ele tem a base muito grossa, né? E ele é um fio muito pesado, porque a espessura dos fios, eles são mais grossos, né? Eles são bem mal acabados e eles têm um nó na sua base. Então, a gente não consegue isolar um fiozinho só ali e colocar em um só. Precisa colocar em vários. Por isso que ele não é feito para extensão de cílios. Então, quando vocês verem alguma cliente chegando, perguntando se vocês trabalham com tufos, é bom que vocês expliquem por que não pode trabalhar com tufo na extensão de cílios, porque a cola que a gente utiliza é totalmente diferente de uma cola para cílios postiço, que é feito para colar na pele. A Aline pergunta, é interessante explicar no nosso perfil a diferença, né? Sim, é interessante, porque muita gente não sabe a diferença, né? Não sabe o que é um trabalho fio a fio. Um trabalho fio a fio, ele é um trabalho que a gente isola fio por fio. A gente vai trabalhando ali um por um, tem a distância da raiz, tem a quantidade de cola correta, tem o tamanho correto para ser colocado também, não pode colocar um tamanho maior. Tufo, também ele não tem uma quantidade de tamanhos, geralmente eles são números pares, tem tamanho 8, 10, 12 e 14, né? Os fios para extensão de cílios, a gente tem vários tamanhos e são tamanhos contínuos, 7, 8, 9, 10, para que a gente faça um trabalho bem bonito. Que ele tem ali um top line, né, que é o topozinho perfeito, a continuação da linha perfeita, sem nenhum fiozinho saindo fora do lugar. Essa live é uma live bem leve para vocês, que é só para que vocês entendam realmente a diferença dos tufos para os fios tecnológicos, para que vocês não passem informação errada para as clientes e que quando as clientes cheguem no estabelecimento de vocês consigam explicar a diferença, para que não deixe nenhum tipo de informação vaga ali, né? Porque se a cliente ela não sabe da informação, às vezes quando uma outra pessoa perguntar para ela que técnica que, por exemplo, a Aline fez em você, a Aline colocou um tufinho aqui, e aí você não trabalha com tufo, né? Então, a própria pessoa que perguntou qual técnica que ela tinha feito, pode falar, olha, ela trabalha com tufo não é certo, se for uma pessoa que saiba. Então, pode ser que tenha informações bem desencontradas. Então, para que isso não aconteça, é interessante que vocês deixem a cliente de vocês bem cientes da diferença de tufo para os fios tecnológicos. Espero que vocês tenham gostado do tema, tenha sanado as dúvidas de vocês. Então, é importante, tá começando na área da extensão de cílios, não se deixe enganar, porque às vezes tem produto que é mais barato, né? Tufo é bem baratinho. Eu acho que uma caixinha de tufo tá numa média de R$1,50, né? É muito barato. Às vezes vocês podem ir em alguma loja comprar o tufo, porque a vendedora falou que era melhor, porque era mais barato, né? Então, vocês têm que entender que cílios para extensão de cílios é uma coisa, cílios para maquiagem é outra coisa. Mas é isso, gente. Uma excelente quarta-feira para todo mundo. E até sexta. Sexta a gente vai estar aqui às 8 horas da noite. Um beijão para todo mundo, viu? Boa noite.